Bom, semana passada, né, nós tivemos um estudo muito bom aqui com o Mauri e ele nos chamou a atenção, né, sobre a sabedoria que nós precisamos ter quando nós falamos sobre o nosso entretenimento, né, sobre a maneira como o nosso entretenimento ele pode glorificar a Deus. E eu fiquei pensando muito sobre isso durante a semana, fiquei refletindo. E um dos pontos assim que me pegou muito foi que a gente não deve restringir essa sabedoria em usar o nosso tempo, né, em a maneira como vivemos somente em relação ao nosso entretenimento. Mas também isso deve ser expandido, né, para toda a nossa vida, para toda a maneira como nós vivemos. E pensando sobre isso, né, instintivamente eu acabei sendo... Instintivamente não, o Espírito Santo me levou até a pensar, né, sobre a vida de José. Então eu gostaria de ler com vocês o texto que está em Gênesis. A gente vai ler do capítulo 39, né? Nós vamos refletir apenas do versículo 1 até o 10. Acredito que será uma mensagem curta, mas espero que seja objetiva para os nossos corações. Gênesis 39, verso 1 até o 10. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele os cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Esse é apenas um trecho, né, um dos episódios da vida de José. Aí, quando a gente vê ali o texto começando da maneira que começa, a gente precisa olhar para trás, a gente precisa olhar o que estava acontecendo ali na vida de José. Né? A gente está falando aí de um jovem, acho que deveria ter em torno de 15 anos aí, e que em poucos dias ele havia perdido o conforto do seu lar, ele havia sido traído por seus irmãos, foi vendido como escravo para mercadores, levado para um país que ele não conhecia. Lá foi vendido como escravo, né, para um dos oficiais egípcios daquele país. E estava ali, numa realidade totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado até então. Mas a gente,
costuma passar por esse detalhe batido, né? A gente simplesmente passa, é José. Lendo parece ser algo muito dinâmico, algo muito comum, até mesmo porque não sabemos o fim. Mas a gente precisa pensar o que estava acontecendo ali na cabeça daquele jovem. Né? O que será que aquele jovem estava pensando? Quanta dor ele não estava carregando naquele momento? E eu chamo a atenção para isso, porque o tipo de resposta que José dá diante das inúmeras situações que ele passa durante a sua vida são muito surpreendentes. Surpreendentes porque muitas vezes nem eu nem você, apesar de termos maturidade, apesar de estarmos no nosso lar, apesar de termos muitas condições favoráveis, somos capazes de dar durante o nosso dia a dia. Muitas vezes eu e você ficamos muito aquém daquilo que José responde, sendo tão jovem e sofrendo tanto. E a nossa proposta aqui, né, é justamente trazer à luz esse tipo de resposta e como que foi que ele conseguiu dar essa resposta. As inúmeras situações que ele passa, né, o sofrimento, a dor. Né? Então, vamos iniciar no nosso estudo, né, a partir do versículo 1 até o 4. Né? Bom, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado à sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então, assim, como eu falei, ele desfrutava de um relacionamento muito bom na sua casa, ali com seus pais, ele estava dentro de um lar que era amoroso com ele, né? A gente tinha até o episódio da túnica que ele recebe, e uma túnica era uma coisa muito preciosa naquela época, né? Não pense você que é a mesma coisa que você ganhar uma blusinha que a sua mãe comprou na C&A, não, que era algo bem diferente, né? Era uma coisa que era cara, era uma coisa que exigia trabalho, e que ainda mais colorida, dava um simbolismo de status social ali. Né? Então, assim, ele estava bem. E chama a atenção que no momento que essa chave é virada e que ele é levado como escravo e que ele se vê agora na casa de Potifar, chama a atenção uma coisa, aliás, 2 pontos que a gente vai abordar nesse primeiro momento. O primeiro ponto é o relacionamento, e o segundo ponto são as circunstâncias. Né? Por que eu vou falar sobre relacionamento? Porque o texto fala que a gente vê Potifar observando, né, que tudo o que José fazia ou se dispunha a fazer prosperava, era abençoado. Né? E você nota uma coisa muito importante, que a gente não vê, por exemplo, o texto falando sobre José orando na prisão. O texto não fala sobre José se negando a experimentar a comida da casa, como Daniel. Você não vê o texto falando sobre José jejuando, mas você pode observar uma característica na vida de José: fidelidade. Apesar de tudo,
José se mantinha fiel. E essa fidelidade, ela expressava na maneira como ele trabalhava. Ele usava o esforço do seu trabalho, ele usava as tarefas que lhe eram incumbidas para expressar fidelidade. E a gente vê o texto dizendo o seguinte, que o próprio Potifar observou que Deus era com, ou Deus estava com José. E quantas vezes a gente fica esperando ouvir essa frase a respeito de nós? Olha, Deus está contigo. Não no sentido de que alguém esteja nos abençoando, Deus esteja contigo, mas no sentido de constatação. De alguém olhar para a nossa vida e falar, verdadeiramente Deus é com ele. Toda hora eu vou quase falar Moisés aqui. Mas se eu virem Moisés, substituam por José, tá? Fica a tradução automática aqui. E a gente vê que, assim, é interessante que José, ele não constrói esse relacionamento de fidelidade, de do Senhor estar com ele naquele momento de dor. Né? Não espera você que você vai construir um relacionamento com Deus da noite para o dia. Se José chegou nesse ponto da vida dele, e que a gente vê claramente que a expressão Deus estava com ele é usada, pode ter certeza de que esse relacionamento ele foi construído antes. Esse relacionamento ele foi firmado lá atrás. E o que eu estou dizendo com isso? Eu estou querendo chamar a atenção que relacionamento com Deus ele é construído, ele é erguido dia a dia. Ele deve ser nutrido manhã após manhã. Se hoje você está passando por um período de bonança, semeie. Invista no seu relacionamento com Deus, invista na oração, invista na leitura da palavra, invista no estudo da palavra, invista principalmente em comunhão com Deus. Porque isso sim vai ser relacionamento que vai ser exposto depois. Que vai ser mostrado ao mundo depois. Relacionamento com Deus não é algo que a gente constrói num simples momento. É um processo. E José ele só foi capaz de expressar esse tipo de relacionamento com Deus, por quê? Porque ele construía isso na vida dele. Mas a gente, e eu me coloco no meio, né? Nós costumamos ficar no status quo, né? Parados, em eterna inércia, até o momento da dor. Aí no momento da perseguição, no momento da tristeza, no momento do luto, nós queremos cobrar essa espécie de relacionamento. Nós achamos que vamos mostrar os frutos nessa hora. Só que não há frutos. Por quê? Porque não houve relacionamento. Não houve um cultivar de amizade com Deus. Não houve intimidade com Deus. E a gente vê, por exemplo, José sendo fiel, e essa característica dele sendo expressa, quando a gente olha lá atrás, que o próprio pai pedia para que ele fosse atrás de seus irmãos ali, para ver como é que estavam as coisas. Para ver se seus irmãos estavam executando as tarefas, para ver se tudo ia bem. Por quê? Porque o próprio pai dele já reconhecia nele a fidelidade. Então, assim,
Nós temos sido fiéis naquilo que recebemos de Deus para fazer? Nós temos sido fiéis naquilo que está nas nossas mãos, naquilo que nos foi confiado. Aí eu falo de dons, aí eu falo de nossas características, aí eu falo do nosso tempo, eu falo da nossa maneira de viver. Eu e você temos sido fiéis a Deus, a ponto do mundo olhar para nós e falar, Deus é com ele. Ou será que nós simplesmente carregamos uma plaquinha que diz cristão, mas na verdade não temos um relacionamento? Na verdade o mundo só reconhece a gente como cristão porque muitas vezes usamos uma camisa da capela, ou então uma camisa com um dizer bíblico, ou então por alguma atitude nossa. Agora, e os nossos frutos? O que o mundo teria a dizer sobre os nossos frutos? Que espécie de comentário nós suscitamos quando se para observar o nosso fruto? José, ele investiu no seu relacionamento. E cabe a nós investir no nosso relacionamento com Deus. E relacionamento, ele vai trazer fruto. Se você se relaciona com Deus e não há fruto, alguma coisa de errada não está certa. E eu garanto uma coisa, o erro não está por parte de Deus. Aí você faz uma por exclusão, onde é que vai estar o erro? Que eu e você possamos investir num relacionamento real com Deus. E quando nós temos um relacionamento real com Deus, tudo o que nós fazemos glorifica a Deus. É natural, né? São frutos, são consequências que não tem como ser diferente. Esses frutos vão aparecer numa situação de dor, vão aparecer numa hora de necessidade, vão aparecer quando você está sendo perseguido, vão aparecer de muitas formas. Mas eles só aparecem se você tiver realmente um relacionamento com Deus. Outra coisa que eu pontuei foram as circunstâncias, né? E por que eu falo das circunstâncias? Novamente, né? A gente está falando de um jovem de 15 anos, 13 anos. Esse jovem, a gente vê que ele está agora escravizado. Está lançado muitas vezes numa prisão, né? Num local separado. Mas você vê que ainda ali naquele lugar, onde ele provavelmente não tinha nenhuma perspectiva de sair dali, ele tinha a capacidade de expressar a sua fidelidade a Deus. E muitas vezes nós deixamos com que aquilo que está nos cercando, as nossas circunstâncias, interfiram ou definam o nosso nível de relacionamento com Deus. Ou seja, eu e você somos afetados pelas circunstâncias que nos cercam. José, ele estava ali, quase saiu Moisés de novo. José, ele estava ali nessa situação, mas em nenhum momento você vai ver José deixando de fazer aquilo que lhe foi confiado. E muitas vezes, eu e você, na primeira adversidade, deixamos aquilo que Deus nos confiou. E aí eu estou falando até mesmo do próprio ID, que é deixado a cada um de nós.
Quantas vezes nós preferimos dar uma resposta às situações de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com a nossa situação, para simplesmente abandonamos, né, aquilo que Deus espera que seja feito. Às vezes estamos ali no meio do ambiente de trabalho e uma situação até mesmo injusta acontece e a nossa resposta é carnal. Não fazemos o serviço ou o trabalho da maneira que deveria ser feito. Abandonamos a nossa função, buscando o nosso direito, a nossa razão. E esquecemos da palavra que fala que nós devemos ser fiéis aos nossos senhores. José tinha alguma motivação para ser fiel da maneira que ele era? Ele podia muito simplesmente ter se entregue ao senso comum dos escravos e feito somente aquilo que lhe era ordenado de maneira aleatória ou desleixada, mas ele escolheu dar outra resposta. Ele escolheu mostrar a sua fidelidade. E notem, ele estava dando uma resposta a homens. Não é que fosse algo espiritual naquele momento. E aí está a grande sacada. Nós estamos acostumados a separar o espiritual do físico, do material. Só que essa não é a realidade. Eu costumo pensar em mim sobre um corpo que tem uma alma. Essa é a maneira que a maioria de nós entende a nossa existência. Quando, na verdade, nós deveríamos pensar que somos o corpo e não uma alma, e somos uma alma e não um corpo. Por quê? Porque esse tipo de raciocínio nos faria viver as duas realidades ao mesmo tempo. Né? E aí, fazendo um paralelismo, né, a gente pode pensar que Jesus era Deus, mas também era homem. E Jesus era homem, mas também era Deus. Né? Ou seja, ele vivia 100% da sua realidade em todo o tempo. Ele não abandonava a sua espiritualidade para viver carnalmente, e tampouco abandonava a sua carnalidade para viver espiritualmente. E às vezes a gente quer fazer isso. A gente quer falar assim, isso aqui é meu trabalho, não tem nada a ver com a minha vida cristã. E aí quando chegamos aqui na igreja, a nossa vida é outra, né? Nos transformamos, né? É igual aquele desenho antigo do Pateta, né? Que entrava no carro, se transformava no monstro, né? Xingando todo mundo pelo caminho, atropelando. E aí quando ele saía do carro, ele estava tudo bem, ia jogar golfe. É bem isso. Né? Nós, às vezes, pensamos assim da nossa vida espiritual. Nós achamos que devemos viver de uma maneira, quando a gente está ali orando, quando a gente está aqui louvando a Deus, quando a gente está falando sobre servir a Jesus. E aí, quando nós viramos a esquina, que nós entramos no nosso ambiente de trabalho, que nós entramos na nossa escola, que nós, enfim, estamos ali num contexto secular, nós nos transformamos em outra pessoa. Só que José, ele se mantém fiel, seja na bonança, ou seja agora, na hora da dor, em que ele está ali sendo tratado como um escravo num país estranho, longe de tudo que conhecia, longe do seu lar, longe da sua família, ele permanece na fidelidade. E essa fidelidade, ele traz
ele estende ela também nos seus afazeres. Principalmente nos seus afazeres. E foi esta fidelidade que levou Potifar a reconhecer que Deus estava com ele. Porque acredite, nenhum trabalho mal feito prospera. Você pode ser a pessoa mais espiritual do mundo, mas se te mandarem construir uma mesa e você não souber apertar o parafuso, se você não souber bater o martelo e pregar um prego, se você não souber nivelar essa mesa, o seu trabalho vai ser mal feito. E será que seu trabalho expressa a glória de Deus? Será que alguém pode olhar para aquilo que você faz e falar, olha, Deus é com ele, Deus está com esse homem, com essa mulher? José, ele se manteve fiel, mesmo não tendo nenhuma esperança para frente. A mensagem aqui é, permaneça fiel a Deus, de forma que tudo que você faz, tudo que você vive, expresse louvor a Deus. De forma que, seja na bonança, seja na tristeza, na necessidade, na dor, mesmo que você não enxergue nada à sua frente, não importa. Você sabe que há um Deus a quem você serve, que é glorificado através daquilo, e por isso você vai ser fiel. Existe no meio cristão, infelizmente, né, a falta da noção, vamos dizer, de risco, tá? Mas não é um. E por que eu digo isso? Porque a maioria dos cristãos hoje em dia, com licença, a maioria dos cristãos hoje vive da seguinte maneira. Imagina que a gente tivesse uma clareira no bosque. Então você tem ali uma clareira cercada de árvores. E ali, duas famílias, né, colocam um pano no chão para se fazer um piquenique ali. E existe um sinal bem claro na entrada dessa clareira que diz, cuidado, leões. A primeira família, apesar do aviso, olha, não vê nada e senta-se ali para comer à vontade, não se importando com nada que acontece ao seu redor. A segunda vê o aviso e mantém sempre uma pessoa de alerta para que, se algum leão se aproximar, eles possam sair correndo. A maioria dos cristãos vive como aquela família que não se importou com nada. Por que eu digo isso? Porque sabem que tem um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. E prefere viver de qualquer maneira, ao invés de viver com temor a Deus. Escondidos sobre a ideia que Deus é um Deus de amor e se esquecem que Deus é um Deus de justiça. Que eu e você possamos viver o nosso dia a dia, a nossa vida, né, que expresse, de uma forma que expresse temor a Deus. Porque isso vai nos trazer fidelidade, isso vai nos trazer um relacionamento real com Deus. Isso vai nos trazer santidade. Amém, igreja? Nós precisamos que os nossos frutos, né, eles expressem Deus, expressem Jesus, né? Certa vez Jesus, ele olhou para
uma árvore e foi buscar frutos nela e não haviam frutos. Ele se indignou com aquela árvore, apesar porque ela era frondosa, ela estava verde, com as folhas verdes, era bonita. Ele se indignou com aquilo e amaldiçoou aquela árvore. No outro dia passaram pelo mesmo local e a árvore estava seca. Não seja uma árvore frondosa sem frutos. Não viva uma vida de aparência sem frutos. Nós precisamos expressar frutos que deem glória a Deus. Amém. O segundo trecho que eu gostaria de trazer também ainda no texto, versículos de 5 a 10. Desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então a gente vê que José aparentemente começa a ser reconhecido dentro da casa de Potifar. Ele é levado então até a casa do próprio Potifar para servir ele ali, como uma espécie de administrador. Tudo isso porque Potifar tinha reconhecido a fidelidade de José e que a bênção de Deus estava sobre tudo o que José fazia. E aí tem um detalhe. A gente vê que o próprio Potifar começa a ser abençoado por tabela. Porque José era abençoado, prosperava naquilo que fazia. Potifar, que não servia e nem conhecia o Senhor, era abençoado. Aí eu pergunto, a nossa vida tem trazido a bênção do Senhor sobre aqueles com quem nós nos relacionamos? Será que eu tenho abençoado a vida daqueles que eu trabalho no dia a dia? Com aqueles com quem eu me relaciono? Seja numa simples conversa, seja num ambiente escolar, seja num ambiente de amizade. Quando nós expressamos a glória do Senhor através da maneira de como nós vivemos, aqueles que convivem conosco, que se relacionam conosco, precisam ser abençoados. E eu não estou falando de bênção material, eu não estou falando de bênção de que o cara vai começar a poder comprar um carro novo, de que o cara vai ser promovido, enfim, não. Eu estou falando de uma espécie de bênção que diz respeito àquela pessoa começar a conhecer Jesus. Ela saber que há algo diferente que ela pode olhar. É a pessoa, no momento da dor, falar assim: não, eu vou procurar o fulano, para que ele possa orar por mim, ele possa orar comigo. Porque por mais que você esteja ali num ambiente que não traga nada à memória a respeito de Deus, família, igreja, enfim, acredite, ao teu redor existe muitas vidas sedentas
por Deus. E no momento de necessidade, essa sede por Deus, ela floresce. E muitas vezes não se sabe onde buscar. Acho que o Caio compartilhou um tempo atrás sobre sermos luz, sermos a candeia que brilha. A gente tem se escondido muito tempo embaixo de uma cama, onde não se pode ver a luz. Potifar só pôde reconhecer que Deus estava com José porque o tipo de prosperidade que ele apresentava era diferenciado. Havia algo diferente. Ninguém enxerga um bom trabalho, algo bom sendo feito e fala assim, olha, Deus é com essa pessoa se não for por meio do Espírito Santo. Ninguém cita o Senhor se não for a real presença do Senhor. A maneira como nós vivemos precisa expressar Jesus. Eu preciso expressar Jesus no meu trabalho, eu preciso expressar Jesus na minha escola, nos meus relacionamentos com os meus amigos, com os meus colegas, em todo o tempo. E essa fidelidade em expressar Jesus, muitas vezes, vai ser testada. Novamente falamos que é um jovem, né? E aí você vê uma mulher se aproximando e tentando seduzi-lo. Dificilmente, um jovem cheio dos seus hormônios seria capaz de dizer não. A 99,99999% cairia. O resto que eu não coloquei o 100% é por causa de José. E aí você vê que era dia após dia com a mesma história. E aí, José deixa pra gente uma dica que eu acho assim, sensacional ele ter esse tipo de entendimento, esse tipo de sabedoria. Porque quando ele fala com a mulher de Potifar, ele cita... O tesourinho fez um gesto ali, parecia o sol nascendo ali agora. Enfim. Ele cita uma motivação só. Ele fala, olha, eu tenho sido abençoado pelo meu Senhor tem confiado em mim em muitas coisas. E ele conclui assim, como eu poderia pecar assim contra Deus? Né? As palavras dele como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha a mentalidade desse jovem. Olha o que ele tinha na cabeça. A maioria de nós, né, pensa da seguinte forma. A gente vive mais ou menos como Adão e Eva. Na hora que a gente peca, né, Adão vai falar, foi a mulher. A mulher vai olhar e falar, serpente. Né? Ou seja, a gente sempre vai falar assim, mas foi por causa da circunstância, foi isso, foi aquilo. Eu não estava preparado, enfim, estava lá, quando eu vi já estava fazendo. Nós vivemos como se o pecado não fosse uma escolha que nós fazemos. Nós sempre buscamos uma desculpa para o nosso pecado. Sempre buscamos uma justificativa. E aí eu lembro de um professor meu do Senai que falava assim, você pode ter qualquer justificativa, mas o inferno está cheio de justificativas. E aí ele dava lá a nota negativa. Nós esquecemos que a responsabilidade pelo nosso pecado
é minha somente, e é tua somente. E não é do outro, não é de ninguém. E que o pecado, ele não vai ferir a mim somente, mas ele é praticado contra Deus. O pecado, ele vai contra a santidade de Deus. Ele vai contra o princípio de Deus, contra a verdade de Deus. E quando nós escolhemos nos colocar contra a verdade de Deus, nós estamos causando uma ofensa contra Deus. Por isso que eu e você, enquanto não conhecemos Jesus, éramos considerados inimigos de Deus, separados de Deus, porque o nosso pecado nos colocava em inimizade com Deus. E hoje só temos um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. E José, naquela época, já tinha plena consciência de que o seu pecado era contra Deus. E porque era contra Deus, ele diz não à oportunidade. Agora, será que esse tipo de temor, esse tipo de consciência traz a mesma resposta para nós? Ou nós preferimos muitas vezes ignorá-la e tentar apresentar uma justificativa? A nossa oração de Senhor, perdoa os nossos pecados, ela traz verdadeiro arrependimento e confissão, ou ela simplesmente traz um pedido de perdão com uma justificativa, uma meia-culpa? E o quanto de mim realmente quer abandonar o pecado? O quanto de mim quer realmente virar 180 graus e ir em direção oposta ao pecado? Esperando que um anjo apareça e por um milagre eu não peque mais daquela mesma maneira pela milésima vez. A Bíblia fala que existe aquele pecado que é o pecado de estimação, que a gente vive acalentando ele como se fosse um bichinho de estimação, né? Ah, é inofensivo, tá aqui. Não vai causar nada. E a gente esquece que é um pecado. Só ele ter a definição de pecado já é gravíssimo. Pronto, já devia causar verdadeira aversão a mim e a você. Mas nós escolhemos viver ali, ó, acalentando aquele bichinho, né? Escola dominical, anos 90, tá lá o jovem Joey, com cabelo ainda. Na escolinha infantil. E aí a professorinha, ó, ensinando pra gente sobre o pecado, ela fala o seguinte: olha, o pecado, ele é como uma pequena aranhazinha. Você olha para ela e fala, inofensiva, não vai fazer nada. E aí ela começa, na ponta do seu dedão, ela começa a fazer uma teia. E vai ali, fazendo a teia, passa o tempo, você olha, tudo bem. O tempo vai passando, quando você olha, ainda a teia já está na tua canela e você, tá ok, esse aqui eu consigo me livrar. Resumo da história, quando você se dá por conta, você mal tem os olhos livres da teia. Você já foi encausulado por aquilo e está pronto para ser tragado. Não se convive com o pecado, não se brinca com o pecado, não se tolera o pecado. Qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta à tentação? Qual é a minha resposta à adversidade? Lembrando que não confiar em Deus é em si um pecado. Quando nós não confiamos em Deus, nós estamos dizendo que Deus ele é mentiroso, que ele não é confiável, que não vale a pena você confiar na palavra dele, é crer. Quantas vezes Deus lamenta sobre Israel por não ter confiado nele quando ele dizia que ia livrar, quando ele dizia que ia mandar a bênção. E Israel procurava os egípcios, procurava os babilônios, procurava qualquer coisa para se apoiar, menos o próprio Deus.
Hoje eu trago aqui essa mensagem que fala sobre a nossa resposta às inúmeras situações que cercam a nossa vida. Será que nas diversidades eu consigo demonstrar um relacionamento com Deus que foi criado, que foi cultivado, que vem sendo construído dia após dia? Será que as circunstâncias não me afetam, não afetam a minha fidelidade a Deus, o meu relacionamento com Deus, como não afetou o relacionamento de José com Deus? Precisamos viver uma vida de fidelidade. Precisamos viver uma vida de forma que a nossa resposta seja: existe um Deus verdadeiro. Existe um Deus que salva, existe um Deus que é poderoso e é maior do que tudo e todas as coisas. É esse tipo de vida que levou 3 jovens a se deixar amarrar e confiar em Deus em todo o tempo e ser jogado dentro de uma fornalha. Que fez com que Daniel preferisse ir até a cova. E tantos outros mártires que seguiram até o fim de suas vidas. É tempo de um despertar, é um tempo de se colocar de pé e permanecer fiel. Porque o mundo ao nosso redor vai nos convidar constantemente para abandonar a nossa fidelidade. Vai nos oferecer recompensas, bens, tesouros. E cabe a nós viver aqui como peregrinos, como aqueles que não têm pátria aqui, mas que estamos indo para um lugar melhor. Estamos buscando uma Sião celestial. Cabe a nós viver em constante estado de alerta, como aquela família que viu o aviso que haviam leões naquele lugar e permaneceu alerta. Finalizando, quero deixar apenas alguns versículos aqui. Primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 13 e 14, que diz o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. 1 Coríntios 15 e 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E, por final, Efésios 6, 13 até 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a proteção do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que possamos meditar nessa palavra, que possamos pensar naquilo, na forma como vivemos, na forma como respondemos ao mundo ao nosso redor. E que possamos permanecer firmes em todo o tempo. Amém? Pense nisso e viva bem, pratique e vivam eternamente. Amém. Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia e tua graça sobre nós, Senhor. Sabemos que, Senhor, apesar de nossas inúmeras falhas, apesar de nossas inúmeras imperfeições, Senhor, tu és um Deus que não nos abandona, um Deus que
nos ama, Senhor, um Deus que nos corrige, Senhor, e que nos transforma. Eu te peço, Senhor. Vem, transforma, Senhor, o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. E nos ensina, Senhor, nos conduz, Senhor, a viver uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor. Uma vida que manifeste o Teu Filho Jesus, Pai. Uma vida que faça ao mundo enxergar que há um Deus verdadeiro, um Deus de graça, um Deus de amor e misericórdia, Deus. Um Deus que se importa, um Deus que não nos abandona, Senhor. Muda os nossos corações, Senhor. Muda o nosso entendimento. Muda, Senhor, a nossa mentalidade, Senhor. Nos leva a responder ao amor que recebemos de Ti, Senhor. De forma que glorifique o Teu nome em toda circunstância, em toda situação, Deus. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor, por tudo que Tu vais fazer, Senhor. E nesse momento, Pai, nós nos alegramos contigo, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor, por aquilo que Tu fez ali, quando Tu derramou o Teu sangue, Senhor, por nós, quando podemos ser alcançados, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai. Pai, que jamais, Senhor, nenhum de nós, Senhor, venha a se esquecer desse amor tão grande, desse sacrifício, Senhor, inigualável, e que, Senhor, foi nos dado, Senhor, de forma gratuita, de forma intencional, Senhor, e sem reservas. Pai, agora nós como igreja, Senhor, vamos, Senhor, celebrar, Senhor, esse sacrifício tão imenso, esse sacrifício cabal, Senhor, que foi ofertado a mim e a todos nós, Senhor. E Deus, eu peço, Senhor, que aquele que está fraco, Senhor, que ele seja restaurado, Pai. Aquele que está doente, Senhor, que ele possa ser curado, Pai. Que aquele que precisa de refrigério, receba esse refrigério, Pai. Pai, é a Tua Santa Ceia, Senhor, que celebramos em memória de Ti todos os meses, Senhor. E ela é saúde, Senhor, para as nossas almas, Senhor. É saúde para os nossos corpos, para a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Pai, por tão imenso sacrifício, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Fala conosco, Pai, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus.